Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Glorister. Eu serei a estagiária de docência da disciplina de Bioquímica aplicada à odontologia nesse semestre para a turma de vocês. A nossa aula de hoje é sobre química de proteínas e nós vamos utilizar a proteína do coronavírus como exemplo da nossa aula, onde a gente vai analisar a estrutura, desde primária até a quaternária dessa proteína. Alguns avisos antes da gente começar a aula de hoje. Então, eu vou ser responsável por duas aulas, a de Química de Proteínas e a aula de Enzimas. Depois vocês vão ter que assistir uma videoaula sobre atividade enzimática, que vai estar disponível no Moodle e que é para assistir de forma obrigatória, já que ela cai nos questionários avaliativos mais tarde. Também tem textos e materiais complementares disponíveis para a leitura de vocês no Moodle. Atentem para os prazos das atividades avaliativas. Vocês terão duas atividades avaliativas que vão incluir esse conteúdo. Então, a primeira atividade, que é a atividade 2, é um fórum sobre aminoácidos, proteínas e enzimas, que tem que ser entregue até domingo, dia 17 de fevereiro, às 6 da tarde. Depois, quando vocês tiverem as aulas de proteína, enzima e química de carboidratos, vocês vão ter que responder um questionário 2, que é a terceira atividade avaliativa, e que vocês vão ter que entregar até dia 21 de fevereiro, às 6 da tarde, tá? Não deixem as atividades acumuladas para o final, façam as atividades no seu tempo. Não deixem o fórum para o final, porque é um fórum dinâmico e as perguntas vão mudando. Então, se organizem para assistir a aula, lerem os materiais complementares e, então, fazerem as atividades avaliativas da forma que for melhor para vocês. Agora a gente vai começar a aula de Química de Proteínas. O que são proteínas, né? Nós temos muitas definições de proteínas. Uma definição que eu gosto bastante é a do Kohn e do Stumpf, que ele diz que as proteínas, né, elas consistem de um grande número de unidades que se repetem, que são os L-aminoácidos, unidos entre si pela ligação peptídica. Então, aqui ele já traz a ideia de que a proteína ela é um polímero, né, formado por unidades, que são os monômeros, que são os aminoácidos. Tem uma outra definição que eu gosto bastante, que é de Bruno e colaboradores, que fala sobre a função das proteínas, que as proteínas são moléculas orgânicas, encontradas em todas as partes da célula, contribuindo para funções essenciais para a sua estrutura e seu funcionamento. Então, aqui ele vai dizer, ó, proteína tem função estrutural, proteína tem outras funções, né? Está amplamente distribuída. E também temos a definição do Nelson e Cox, que é o autor de Bioquímica de Leninger, que ele vai falar que as proteínas são polímeros de aminoácidos, são polipeptídeos de ocorrência biológica. Né? As proteínas podem ser de dois tipos: fibrosas, que são constituídas por cadeias alongadas, filamentosas, unidas lateralmente por vários tipos de ligações cruzadas, resultando em estruturas altamente estáveis e insolúveis. Temos muitos exemplos de proteínas aqui, como a queratina, que está no cabelo, que está nas unhas, o colágeno, que está no tecido cartilaginoso e conjuntivo, a elastina e outros. Entre as proteínas fibrosas, temos muitas proteínas estruturais e de sustentação. Também temos as proteínas globulares. As proteínas globulares são aquelas constituídas por cadeias que possuem em seu estado nativo estruturas esferoidais, né, e bem compactas. São exemplos de proteínas globulares a maioria das enzimas, imunoglobulinas, estruturas de transporte, receptores e também proteínas de armazenamento. Mas por que estudar as proteínas? Bem, estudar as proteínas é muito importante. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês várias funções que as proteínas têm no nosso organismo,
para convencer vocês como é importante e como também é interessante estudar as proteínas. Uma função muito interessante que as proteínas podem ter é a função de defesa imunológica. A proteína C reativa, por exemplo, é uma proteína muito importante que está no plasma e que tem a capacidade de se aglutinar e também de ativar o sistema complemento. Além disso, ela tem a capacidade de induzir fagocitose. Ou seja, quando uma proteína C reativa induz o sistema complemento na parede bacteriana, ela vai induzir a abertura de um poro naquela célula bacteriana e isso vai resultar na lise e na morte da bactéria. Então, isso aí é um mecanismo de defesa direto contra infecções. Quando a proteína C reativa se liga ao DNA e estonas de restos celulares, debris celulares, de uma célula que morreu por necrose, que espalhou o seu material intracelular no meio extracelular, ela vai sinalizar para a fagocitose, para os macrófagos irem lá e fazerem a limpeza daquele tecido, né? Comerem e eliminarem aquelas substâncias dispersas onde não deveriam estar. A proteína C reativa, ela é muito importante, e dessa forma ela é um importante biomarcador para qualquer processo de inflamação, seja causado por uma infecção, seja causado por um dano tecidual. Então, ela é um importante marcador de sangue, inclusive é utilizado um exame de sangue, que é a proteína C reativa, a dosagem de proteína C reativa, para verificar se a pessoa tem algum tipo de inflamação. Uma outra função muito importante das proteínas é a função estrutural, como, por exemplo, da proteína colágeno. O colágeno é uma proteína muito importante no desenvolvimento embrionário do tecido ósseo, porque ela vai permitir o crescimento linear do osso e também que esse tecido seja resistente à pressão e compressão. Temos também uma função muito especial das proteínas, que é a função de armazenamento. A função de armazenamento, por exemplo, da ferritina, ela é muito importante para a homeostase do metabolismo do ferro, né? O ferro, quando ele está livre na célula, ele tem muitas ações, inclusive pode ser tóxico. Então, ele tem que ser armazenado dentro de uma proteína para que ele não cause essa toxicidade. Além disso, ele tem que ser armazenado de forma solúvel. E a ferritina, ela permite isso. Ela permite o armazenamento do ferro nessas duas formas, né? Não tóxica e solúvel. Temos também a função regulatória das proteínas, como os fatores de transcrição. Os fatores de transcrição são proteínas que têm a capacidade de migrar até o núcleo e interagir com o DNA, ativando a expressão gênica de alguns determinados genes. O fator de transcrição CREB, ele é um fator muito importante que ativa mais de 100 genes. Ele ativa genes do ciclo circadiano, como PER1 e PER2. Ele ativa a expressão de peptídeos, como somatostatina. Ele ativa também a síntese de fatores de crescimento, como BNDF, né, que é o fator neurotrófico induzido pelo encéfalo. E ele é muito importante, né, para várias funções biológicas. Temos também a função enzimática das proteínas, que é muito importante, a função de catálise, de permitir que as reações aconteçam no seu devido tempo dentro da célula, que sem uma enzima não seria possível o metabolismo. Sem as enzimas não seria possível ter todo esse metabolismo complexo e rápido funcionando o tempo todo. A enzima hexoquinase é a primeira enzima da via glicolítica. Ela é responsável por converter glicose em glicose 6-fosfato, permitindo que essa glicose fique aprisionada dentro da célula, porque nós não temos transportadores de carboidratos fosfatados,
nas nossas células, e dessa forma é um bom meio de fazer com que a glicose permaneça na via e dentro da célula. E também temos a soralbumina, que tem uma importante função de transporte. Além da sua função de transporte, ela é a proteína mais abundante no plasma, ela tem uma função osmorregulatória, ela transporta vários íons, cálcio e também zinco, ela é a principal transportadora de zinco. Ela pode transportar proteínas, ácidos graxos, aminoácidos, vários medicamentos, hormônios. Então, ela é muito importante para qualquer processo de farmacocinética. Leve em consideração a porcentagem de um fármaco agregado à soralbumina. Agora, nesse momento, vamos partir para algumas definições. Temos aqui, então, as definições de peptídeo, polipeptídeo e proteína. Todos são polímeros de aminoácidos. E quando nós falamos de cadeia polipeptídica, podemos nos referir a qualquer um dos três. A diferença está no tamanho. Isso varia de acordo com a literatura. Mas, em uma referência que eu encontrei, o peptídeo ele varia de 2 a 4 aminoácidos, enquanto um polipeptídeo de 5 a 99 e uma proteína a partir de 100 aminoácidos. Um peptídeo pode ainda ser classificado em dipeptídeo, tripeptídeo e oligopeptídeo, como vocês viram na aula anterior. Um exemplo de peptídeo está a glutationa. A glutationa é um importante peptídeo que nós temos na célula que atua como um antioxidante. Eles também falam que a glutationa é o mais importante tiol não proteico e mais abundante que nós temos nas nossas células. O que é um tiol? O tiol é uma molécula que tem um grupamento SH livre, ou seja, ela tem átomos de enxofre ligados a hidrogênio que estão numa ponta da cadeia, que são livres para a reação. Esse grupamento tiol, ele tem a capacidade de fazer reações de óxido-redução. Dessa forma, a glutationa se oxida, reduzindo outros compostos. A glutationa também tem uma importante atividade como um cofator. Ela é utilizada por tioredoxinas e glutationas peroxidases como esse cofator de óxido-redução também. Temos também o polipeptídeo, como exemplo, o peptídeo YY. Ele é um peptídeo que é induzido e liberado pelas nossas células do sistema digestório toda vez que há ingestão de grandes quantidades de proteína, por exemplo, numa refeição que tenha carne. Ele funciona como um sinal que vai liberar para o nosso encéfalo que nós estamos saciados e vai inibir o apetite. Também temos como exemplo de proteína agora o receptor de glucagon, que tem 425 aminoácidos. Perceba a diferença de tamanho entre um peptídeo de 3 aminoácidos, um polipeptídeo de 97, para uma proteína que tem 425 aminoácidos. O receptor de glucagon é uma proteína muito importante que está presente nas células do fígado, os hepatócitos. Quando o glucagon se liga no receptor de glucagon, que é uma proteína da família das proteínas G, esse receptor ele vai sinalizar que a glicose que está armazenada na forma de glicogênio seja então quebrada e liberada na corrente sanguínea. Esse processo é muito importante e vocês vão ver mais adiante na disciplina. A estrutura e a função das proteínas, elas estão intimamente relacionadas, como a gente viu até agora. A estrutura afeta a função da proteína. Muitas vezes, proteínas com sequências mutadas podem ter a sua estrutura tridimensional afetada e ser a causa de várias doenças genéticas. Um exemplo disso está a anemia falciforme.
Na anemia falciforme, nós temos uma mutação pontual no gene da hemoglobina da cadeia beta. Então, a hemoglobina, vocês não viram ainda, mas vocês vão ver no final da aula. Ela é uma proteína que tem 4 cadeias polipeptídicas, geralmente 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, isso no adulto. Quando você tem uma mutação nessas cadeias beta, e há uma troca na 6ª posição da cadeia beta do aminoácido ácido glutâmico para valina, essa cadeia beta, essa hemoglobina, passa a ser uma hemoglobina S, de cycle, que quer dizer foice. Por que esse nome? Porque essa proteína, ela vai mudar suas características físico-químicas e vai ter uma tendência de se agregar com mais facilidade e vai ter uma solubilidade menor. Isso vai afetar a estrutura da hemácia, que é a principal célula que carrega a hemoglobina. O que vai acontecer? A hemoglobina não vai conseguir desempenhar direito a sua função de transporte de oxigênio. E dessa forma, as pessoas com anemia falciforme vão ter muitas repercussões e problemas devido a essa mutação pontual nessa proteína. Agora nós vamos falar um pouquinho que mudanças também, não necessariamente mutações genéticas, mas mudanças na estrutura tridimensional da proteína também pode causar doenças. Por exemplo, a doença do prion, que é a encefalopatia espongiforme bovina, ela é causada por uma alteração conformacional na proteína do prion. E essa alteração conformacional, ela é passada para outras proteínas nativas. Ou seja, uma proteína alterada induz alteração em proteínas normais só pelo simples contato dela estar ali no mesmo ambiente. Também temos outras doenças de agregação proteica, como a doença de Alzheimer, que ela vai estar implicada na agregação, né, dos fragmentos do peptídeo precursor do amiloide. Então, quando essa proteína precursora do peptídeo amiloide é clivada, ela vai gerar peptídeos, né, que vão se aglomerar. Também tem, na doença de Alzheimer, relatos sobre formação de aglomerados da proteína tau. E esses agregados moleculares de proteínas, essas proteínas, além de deixarem de desempenhar suas funções, atrapalham as funções das outras proteínas ao seu redor. Mostrando como é importante entender a estrutura tridimensional das proteínas para entender a sua função. Já que estamos falando de estrutura de proteínas, vamos então falar dos níveis estruturais. Nós temos 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, ela consiste na sequência de aminoácidos e nas ligações covalentes que essa proteína possui. A estrutura secundária, consiste no agrupamento tridimensional dos grupos dos aminoácidos localizados nas proximidades. E esses aminoácidos localizados nas proximidades vão formar alfa-hélices ou fitas beta. Depois, esses aminoácidos que vão formar as fitas e as hélices vão se rearranjar, essas hélices e essas fitas, formando domínios, que serão a estrutura terciária. Às vezes, um domínio, uma estrutura terciária, já é a estrutura final da proteína. Às vezes, não. Quando a proteína precisa de mais de uma cadeia polipeptídica para ser uma proteína completa, falamos que ela tem uma estrutura quaternária, mas a estrutura quaternária, ela não é obrigatória para todas as proteínas. Algumas têm, outras não. Agora a gente vai estudar mais aprofundadamente cada uma dessas estruturas. Aqui só um exemplo: estrutura primária, secundária, terciária. Veja como tem, né, a organização de hélices na estrutura terciária e uma organização de outras estruturas quando a gente tem a estrutura quaternária.
Agora vamos estudar mais aprofundadamente a estrutura primária. A estrutura primária, ela é a sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos é muito importante, por isso determina como uma proteína se novela, a sua função, a sua localização celular e a sua evolução. A comparação entre sequências de proteínas, por vários métodos de bioinformática, são muito interessantes para o estudo e classificação das proteínas em famílias. Lembrando que uma família de proteína, para duas proteínas pertencerem a uma família, elas têm que ter no mínimo 25% de identidade entre as duas sequências. E proteínas homólogas são aquelas que pertencem à mesma família. Já parálogas são homólogas das mesmas espécies e ortólogas de espécies distintas. Aqui temos como exemplo a estrutura primária da proteína da espícula do coronavírus, que tem 1.275 aminoácidos. É uma proteína bem grande. Vejam que aqui a gente está representando os aminoácidos na representação de uma letra, que é bem interessante. Toda essa sequência, essa informação armazenada, ela vai dar origem a uma estrutura tridimensional. Além da sequência de aminoácidos, nós temos que perceber que a estrutura primária também é a presença das ligações covalentes. Que ligações covalentes? As ligações peptídicas e as pontes de sulfeto. As pontes de sulfeto também são importantes no arranjo tridimensional da estrutura terciária, nas ligações intracadeia e na quaternária, nas ligações intercadeia. Nós temos aqui um exemplo de ponte de sulfeto, que é uma ligação covalente entre os átomos de enxofre. Aqui é uma imagem da glutationa oxidada, só para vocês verem como é que é uma ponte de sulfeto. Além disso, nós vamos revisar um pouquinho a ligação peptídica. A ligação peptídica, eu espero que vocês lembrem da última aula, ela é a reação de condensação entre um grupo alfa-carboxílico de um aminoácido com o grupo alfa-amino de outro aminoácido, resultando na liberação de uma molécula de água e na formação dessa ligação amídica entre o carbono carboxílico e o nitrogênio. E essa ligação, ela é muito especial. Ela é uma ligação plana, rígida, estável, não rotacionável. Ela é uma ligação que muitos livros chamam de dupla parcial. Ou seja, ela é mais próxima do que uma ligação simples, comum. E essa ligação, ela só é hidrolisada por ácidos ou bases concentrados, sob altas temperaturas, ou por enzimas proteolíticas. A estrutura secundária, então, vamos começar a falar mais aprofundadamente, pode ser dividida basicamente em três tipos mais comuns: estruturas não repetitivas, alfa-hélices e folhas beta. Sendo que as alfa-hélices e as folhas beta possuem em azul pontes de hidrogênio que estabilizam essas estruturas. As alfa-hélices foi uma estrutura que foi identificada a princípio por Linus Pauling. Ela é uma espiral que se enrola para a direita, é o tipo mais comum de hélice encontrada na natureza, e as cadeias laterais dos aminoácidos estão voltadas para fora da hélice. Além disso, ela é formada por 3,6 resíduos de aminoácidos por volta e estabilizada por ligações de hidrogênio. Existem alguns aminoácidos que quebram a hélice. Então, que aminoácidos são esses que impedem a formação dessa estrutura tridimensional? São aminoácidos como prolina, que tem um grupo amino não compatível, aminoácidos carregados, como glutamato, aspartato, e também aminoácidos com cadeias laterais volumosas, como o triptofano. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as folhas beta. As folhas beta também foram identificadas por Linus Pauling e o colaborador Corey. Elas são compostas por duas ou mais cadeias polipeptídicas
né, que estão paralelas e quase totalmente estendidas. A ligação de hidrogênio ocorre entre as cadeias polipeptídicas vizinhas, como a gente pode ver aqui, tem muitas ligações de hidrogênio. Podem ser de dois tipos, antiparalelas, como na figura aqui, onde o N-terminal está diferente do C-terminal, ou paralelas, quando todos os N-terminais estão alinhados no mesmo lado. Elas possuem uma aparência pregueada, como a gente pode ver aqui. Isso são chamados de folhas beta pregueadas, e as folhas beta, elas geralmente são estruturas centrais das proteínas globulares, mas isso não é uma regra. Agora a gente vai falar um pouquinho das estruturas não repetitivas. As estruturas não repetitivas, elas também são chamadas de laços ou loops. Elas são menos regulares, mas não são aleatórias. Elas representam basicamente 50% da estrutura de todas as proteínas, sendo os outros 50% alfa-hélices ou folhas beta. É claro que existem outras estruturas que eu não vou mencionar aqui, porque elas são menos comuns. As estruturas não repetitivas conectam hélices e fitas, e elas são estruturas que permitem flexibilidade e movimento, e muitas vezes funcionam como portões. Então, nós vamos analisar a estrutura secundária da proteína da espícula do coronavírus. Continuando a nossa análise. Aqui nós temos, então, em vermelho, as estruturas não repetitivas dessa proteína. Verifiquem como temos bastante estruturas não repetitivas, mostrando que essa proteína ela tem uma boa flexibilidade e uma boa movimentação. Além disso, nós temos alfa-hélices, bastantes alfa-hélices no centro da estrutura, em amarelo. E também nós temos muitas folhas beta pregueadas, agrupadas, que parecem domínios, no exterior da molécula. Todo esse conjunto de estruturas secundárias vão formar a estrutura terciária das proteínas. Mas antes de entrar na estrutura terciária, vamos falar um pouquinho das estruturas supersecundárias. As estruturas supersecundárias também são chamadas de motivos. O que são motivos? São pequenas combinações dos elementos estruturais secundários. Formam regiões centrais em proteínas globulares, como os dedos de zinco. Os dedos de zinco é um motivo muito comum em fatores de transcrição, porque é um motivo que permite a interação com o DNA. Temos também um motivo de tilredoxina, que é um motivo muito comum entre tilredoxinas, e o motivo do meandro beta, que pode estar presente, por exemplo, na proteína da espícula do coronavírus. Agora vamos falar sobre estrutura terciária. A estrutura terciária é como os elementos da estrutura secundária se agrupam no espaço tridimensional. E quando uma proteína é monomérica, a estrutura terciária já corresponde à sua estrutura final. Proteínas maiores possuem domínios. Domínios são partes da proteína que têm propriedades funcionais e estruturais independentes, ou seja, que quando isolados, continuam em funcionamento. O centro de um domínio ele pode ser formado pela combinação de motivos. Então, vários motivos combinados podem formar um domínio. E as proteínas geralmente podem ter domínios RBD, que são domínios de ligação ao receptor, ou DBD, domínios de ligação ao DNA, ou domínios SH2 ou domínios sinases. Lembrando que é muito importante as interações intermoleculares, porque elas cooperam para estabilizar a estrutura terciária das proteínas. E que interações são essas? São interações eletrostáticas, que ocorrem entre as cadeias laterais dos resíduos de aminoácido eletricamente carregados, que ajudam na atração ou na repulsão. As forças de Van der Waals, que são muito importantes, é a simetria transitória da distribuição eletrônica em torno de um átomo, que induz essa simetria complementar no átomo vizinho, resultando numa força atrativa. Ela ocorre entre átomos próximos. Temos as ligações de hidrogênio, que são interações de átomos de hidrogênio e grupos eletronicamente negativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Ela é o tipo mais forte de interação intermolecular. Aqui temos um exemplo de ligação de hidrogênio, para vocês analisarem.
Também temos as interações hidrofóbicas, que é a tendência dos grupos apolares de se agruparem no interior de um polipeptídeo na presença de água. Interações pi-stacking, que acontecem entre dois anéis aromáticos, também são um tipo de interação hidrofóbica. E aqui a gente pode ver na imagem como tem interações hidrofóbicas, em vermelho. A estrutura quaternária. Então, chegando mais próximo do fim da nossa aula. A estrutura quaternária de uma proteína é o arranjo espacial de dois ou mais monômeros, ou subunidades, constituintes da proteína funcional. Lembra que eu falei da hemoglobina? Então, aqui, a hemoglobina é uma proteína com estrutura quaternária. Ela tem 4 cadeias. A gente pode ver aqui 2 cadeias em laranja e 2 em verde. Quando uma proteína ela é formada por mais de uma cadeia, ela tem estrutura quaternária. Um oligômero, ele pode ser homo ou hétero. Dímeros é quando são formados por 2 subunidades. Homodímeros possuem 2 subunidades idênticas, enquanto heterodímeros 2 subunidades distintas. A hemoglobina, então, aqui, pela classificação, é um tetrâmero, tem 4 cadeias, formado pela associação de 2 heterodímeros, alfa-beta, unidos por meio de interações não covalentes. Essas interações não covalentes são todas aquelas interações que a gente viu que estabilizam a estrutura terciária. Além disso, as pontes de sulfeto também podem estar aqui interagindo. Podemos ver em verde que essa proteína, a hemoglobina, ela tem um grupo prostético, que é o M. O M é um grupo prostético formado pela protoporfirina e pelo ferro. O ferro está aqui no meio, sendo coordenado pela protoporfirina. Esse grupo ele é muito importante para o desempenho da função da hemoglobina, porque é aqui que o átomo de oxigênio vai interagir, vai se ligar, para ser transportado para os tecidos. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a proteína da espícula do novo coronavírus, que é essa linda proteína aqui, complexa e enorme, que a gente já vinha analisando aos poucos. Ela é um homotrímero, de subunidades S1 ou S2. Nesse caso aqui, ela é um trímero, ou seja, ela tem 3 unidades S1. Ela possui domínios RBD, que são domínios de interação com o receptor. Esses domínios são aqueles responsáveis pela interação com a proteína ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa proteína da espícula viral, ela é uma máquina de fusão celular, responsável pela entrada do vírus na célula do hospedeiro, através da interação com o receptor ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E esse receptor ACE2, ele é um receptor amplamente distribuído em muitas células do nosso organismo. E isso é uma das explicações por que o coronavírus causa sintomas tão diferentes em pessoas, né? Porque ele é capaz de infectar diferentes tecidos. A entrada do vírus na célula hospedeira, ela pode acontecer de 2 formas, via endossomo ou via superfície celular. Além disso, espículas virais, como a espícula do coronavírus, são alvos primários de anticorpos opsonizantes e estão envolvidas em mecanismos de evasão imune. Ou seja, essa proteína, ela causa uma reação imunológica muito grande. Então, ela é uma boa proteína para ser estudada para o desenvolvimento de vacinas. Existem muitas vacinas que estão sendo desenvolvidas com base na proteína da espícula do coronavírus, principalmente analisando essa parte de interação com a AC2, que é uma parte de interação da proteína que sofre menos mutações, porque ela tem que ser mais conservada para interagir com o AC2. Entretanto, as outras partes da proteína, elas sofrem muito mutagênese, o que é arriscado, já que como ela sofre mutagênese, ela pode perder alguma função. E também alguma coisa desenvolvida em uma sequência que se mutou pode também não funcionar. Ela possui 24 resíduos de aminoácidos glicosilados e 15 pontos de sulfeto. Veja como essa proteína enorme possui pontes de sulfeto, muitas pontes para estabilizar sua estrutura tridimensional.
Além disso, ela é altamente glicosilada, o que faz com que ela seja muito reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Enovelamento e desnaturação proteica. O enovelamento, ou folding, é o processo em que a proteína atinge sua estrutura nativa. Então, uma proteína nascente está sendo sintetizada no ribossomo. À medida que ela vai sendo sintetizada, ela já vai ganhando a sua estrutura tridimensional. Muitas vezes esse processo é auxiliado por proteínas chaperonas ou de choque térmico, que vão ajudar a proteína nascente a ter essa estrutura final. A proteína, ela pode ter várias estruturas finais, mas ela escolhe aquela estrutura que tem um mínimo de energia. Depois que uma proteína já está formada e desempenhando a sua função, ela pode sofrer o processo de desnaturação, que nada mais é que a perda da sua estrutura tridimensional. Quando ocorre a perda da estrutura tridimensional, ela não perde as suas ligações peptídicas. As ligações peptídicas continuam lá. O que ela perde são as interações intermoleculares. O calor, os solventes, a agitação mecânica, a presença de ácidos e bases fortes, detergentes, íons metálicos e agentes desnaturantes causam muitas vezes a desnaturação das proteínas, como, por exemplo, a proteína ovoalbumina do ovo, ela é transparente e líquida, e quando ela está exposta ao calor, no processo de cozimento, ela vai ficar sólida e branca. Ou seja, ela muda suas propriedades em função da desnaturação. Uma desnaturação por ácido é muito comum quando se faz o queijo ricota, quando se coloca no leite algum ácido para que a caseína, que é a proteína do leite, desnature e forme grumos. Então, esses são exemplos de processos de desnaturação de proteínas que nós usamos no dia a dia. Também existe um processo que se chama de renaturação, que é quando uma proteína, após perder a sua estrutura tridimensional, ela consegue voltar à sua estrutura original. Entretanto, são raríssimas proteínas que conseguem se renaturar. E também isso depende do tipo de desnaturação que ela foi exposta. Em geral, uma vez desnaturada, as proteínas não conseguem se renaturar. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula. Eu recomendo a leitura do livro Bioquímica Ilustrada, da Pamela Champ, ou de Princípios de Bioquímica de Leninger, que é o livro assim mais utilizado em bioquímica. Aqui também tem as bases de dados que eu utilizei. O Protein Data Bank é para você encontrar as estruturas tridimensionais. O PubChem é para encontrar várias moléculas e suas estruturas tridimensionais, inclusive de fármacos. Tem o National Center for Biotechnology Information, que é muito importante para encontrar artigos, sequências, proteínas, lipídios e etc. O UniProt, que é uma base de dados sobre função e localização de proteínas, é muito interessante para estudar a função das proteínas. O Quimera, que é um software da Universidade da Califórnia, São Francisco, que eu utilizei para montar as imagens do PDB. E o Ligplot, que é um outro software para análise das interações intermoleculares. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na aula de enzimas. Até a próxima!